É do conhecimento de todos que Deus estabeleceu uma aliança muito forte com Davi. Deus disse a Davi que o reino jamais sairia de sua casa. Deus tinha um negócio extraordinário com Davi. Davi foi escolhido segundo o coração do próprio Deus. Porém, após a morte de Davi, Deus disse a Davi que o seu filho Salomão reinaria em seu lugar. E assim sucedeu. Salomão assume o reinado. Deus aparece a Salomão e diz: o que tu queres que eu te faça, Salomão? E Salomão vai pedir algo incrível. Ele vai dizer: Deus, eu te peço sabedoria para prudentemente conduzir o povo. Deus olha para Salomão e diz: como tu não me pedisse nem ouro nem prata? Porque se é eu, meu irmão, Deus falando para mim, o que tu queres que eu te faça? Falaria: Jesus, eu quero uma mansão top, um carro top na minha garagem e uma economia boa para mim sobreviver. Só que Salomão, ele vai pedir não ouro, não prata, não bens materiais, mas ele vai pedir a Deus sabedoria para prudentemente conduzir o povo. Deus olha para ele e diz: como tu não me pedisse ouro, não me pedisse prata, eu vou te dar a sabedoria que tu quer, e vou te dar ouro, vou te dar prata, e enquanto tu for fiel a mim, tu vai governar em paz. E Salomão recebe de Deus uma sabedoria tão extraordinária que a rainha de Sabá vem do outro lado só para ver a sua sabedoria. E quando ela conhece a sabedoria de Salomão, ela vai dizer: não me contaram nem a metade. O homem foi tão sábio que certa feita, como de costume os reis faziam, tinham que julgar a causa do povo, trouxeram uma causa para Salomão julgar já no início de seu reinado. Uma mãe deitou por cima de seu filho recém-nascido e o matou. Ela morava com outra mulher que também havia dado à luz há pouco tempo. Ela vê que sua criança morreu, corre e troca os meninos. E a Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho que ama? De maneira nenhuma, mas ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá de ti. Eu amo esse texto bíblico, para você ver a profundidade do que é o amor de Deus. Mas uma mãe não vai se esquecer do seu filho. Quando a outra acorda, vê o bebê morto, ela olha para o neném e diz: espera aí, não é meu filho. Aí ela olha para a outra está com o filho dela nos braços, ela diz: devolve meu filho. Não, não é teu, você se descuidou, deitou por cima de teu filho. Levaram o caso a Salomão. Salomão, vendo a discussão daquelas mulheres, ficou observando e disse à mulher: o que foi que aconteceu? Ela disse: olha, essa descuidada deitou por cima do filho dela, agora quer tomar o meu. A outra disse: não, coisa nenhuma, isso é mentira. O filho que essa mulher ela trocou com o meu. E Salomão olhou e disse: traga aqui para mim uma espada. Vamos cortar a criança viva no meio, dar um pedaço para uma mãe e um pedaço para outra. A mulher, que não era a mãe do menino, disse: excelente, faça isso. A outra, que era a mãe do menino, disse: não, não precisa não, pode dar para ela o filho, não corte a criança não. E a mãe preferiu ver a outra criar do que ver a criança ser cortada. Uma mãe faz tudo pelo filho. Aí Salomão olhou e disse: essa aqui que pediu para que não matasse a criança é a verdadeira mãe da criança. E todo Israel aplaudiu aquele feito. Então a sabedoria de Salomão era terrível. A rainha de Sabá trouxe 2
rosas idênticas para Salomão discernir qual seria. Salomão deu um jeito de arrumar uma abelha. A abelha, obviamente, pousou na rosa verdadeira. E ele disse: eis aqui a rosa verdadeira. Então, há alguns enigmas de Salomão que são extraordinários. A sabedoria de Salomão, ela encantou reinos, nações. Salomão, de fato, ele foi muito sábio. Porém, no fim de sua vida, em sua velhice, Salomão começa a se envolver com mulheres egípcias, amonitas, moabitas, mulheres que Deus não permitia que os filhos de Israel se relacionassem. E elas fizeram com que Salomão se pervertesse, porque de fato, se existe uma coisa que vira a cabeça de homem, é mulher. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele não se conteve quando Betseba se expôs. Então é perigoso uma mulher de Deus casada andar se expondo. Davi fica perturbado e comete um adultério seguido de morte, e todo mundo conhece a história. Salomão começa a adorar outros deuses. Ele peca contra Deus. Aí Deus levanta o profeta Aías para um homem, um rapaz que era um excelente guerreiro chamado Jeroboão. Ele rasga as vestes, pega 10 pedaços e entrega a Jeroboão e diz: Deus vai rasgar o reino de Salomão e vai dar a ti, porque Salomão pecou contra Deus. E quando Salomão fica sabendo da profecia, ele procura matar Jeroboão, mas Jeroboão foge, porque tem gente que é assim, peca contra Deus, perde a unção e depois quer perseguir quem tem promessa, com medo de perder o trono, com medo de perder a cadeira. Tem muita gente no Brasil afora que já perdeu a unção faz tempo e está perseguindo agora quem tem promessa. Mas quem tem promessa e se manter na promessa não vai ser atingido, não vai ser tocado, e Deus vai arrancar o perseguidor da cadeira. Aleluia. Aí Salomão morre. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reinado. Quando ele assume o reinado, os filhos de Israel se ajuntam para o tornar rei, o tornam rei, e os filhos de Israel fazem um pedido: nós te pedimos, Roboão, que tu seja diferente de teu pai. Teu pai Salomão, depois que se perverteu, colocou um jugo muito pesado sobre a gente. Alivia o jugo de teu pai. Ele disse aos filhos de Israel a seguinte coisa: eu vou para casa pensar, depois de 3 dias eu volto e digo se eu vou aliviar o jugo ou não. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele vai tomar conselho com os anciões. Os anciões eram os conselheiros de Israel, os anciões que eram da época de Salomão, que viram Salomão se corromper. E os anciões disseram a Roboão: olha, serve esse povo, que esse povo vai te servir depois. Alivia o jugo, não faz como teu pai fez. Aí ele ouve o conselho dos anciões e sai dali e vai tomar conselho com os jovens que cresceram com ele. E os jovens disseram totalmente diferente do que os anciões disseram. Ele disse: olha, rapaz, não alivia o jugo coisa nenhuma. Mostra para eles que se o jugo do teu pai era pesado, o teu vai ser mais pesado ainda. Ao invés de ele ouvir o conselho dos anciões e aliviar o jugo, ele cai na besteira de ouvir o conselho dos jovens e põe um jugo maior ainda.
Se fosse no Brasil, teria dado certo, porque o Brasil é o único país do mundo que parece que o povo gosta de viver embaixo de jugo pesado. Mas, na ocasião, os filhos de Israel jamais aceitariam isso. Aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que ele se apresenta depois de 3 dias diante dos filhos de Israel e diz o seguinte: olha, meu pai açoitou vocês com vara, pois eu vou açoitar vocês com escorpião. O negócio vai apertar para vocês. Aí quando eles fazem isso, o povo se revolta e diz: que parte nós temos com a casa de Davi? Vamos deixar esse maluco para lá. E assim eles saem. Mas isso vinha da parte de Deus para se cumprir a promessa de Aías. Quando Jeroboão fica sabendo que Salomão tinha morrido, ele volta. Quando o povo sabe que Jeroboão voltou, mandam chamar Jeroboão e levantam Jeroboão como rei. E assim Israel é dividido. 2 tribos, sendo a principal Judá, ficam com Roboão, e 10 tribos, conforme a profecia de Aías, vão com Jeroboão. Só que Jeroboão, quando começa a reinar, vai cometer um agravo também. Por quê? Porque o templo está em Jerusalém, capital de Judá. Porque foi dividido assim. Quem conhece a história da Bíblia sabe: Israel, reino do norte; Judá, reino do sul. Capital de Judá, Jerusalém. Capital de Israel, Samaria. Então o templo está em Judá. O povo agora está saindo de Jerusalém para ir adorar a Deus em Judá. E Jeroboão fica com medo: o povo está indo demais lá para Judá, eles vão acabar se revoltando contra mim e se aliançando contra Roboão. Só que em Betel é o lugar que Jacó fez um altar para Deus. Só que Jeroboão, em vez de fazer um altar para Deus, ele faz um bezerro de ouro, coloca em Betel, aonde tinha um altar do Senhor. Em vez de ele restaurar o altar, ele faz um bezerro de ouro. Ele coloca outro bezerro de ouro em Dan e leva o povo a adorar o bezerro de ouro. Ele fica enciumado porque o povo está indo buscar a Deus lá em Jerusalém, lá no templo, lá no lugar de adoração, e ele levanta um bezerro. E nós não precisamos fazer bezerro, nós não precisamos aderir à idolatria, basta a gente adorar a Deus aqui também. Quando eu vejo um pastor que fica com ciúme porque o irmão está indo visitar outra igreja, que pecado tem de um irmão ir visitar outra igreja? Tem uns pastores que são tão frouxos: eu não deixo não, porque o irmão vai lá e depois vai querer congregar lá. Irmão, se a grama aqui é boa, ovelha nenhuma vai sair. O máximo que ela faz é ir lá compartilhar, né? Ele fica enciumado, em vez de restaurar o altar de Deus, ele faz um bezerro de ouro. Aí começa a queimar incenso diante do bezerro de ouro. Aí ele faz uma festa, a festa da idolatria, a festa dos idólatras. E Deus fica indignado. E Deus, eu vou dizer isso aqui com muito temor no meu coração, Deus está indignado com muitos ambientes que o altar, aleluia, que era para ter adoração a Deus, está tendo bezerros de ouro, está tendo idolatria, estão idolatrando o homem, aleluia. Tem igrejas por aí que quando o líder delas morrer, não vai sobrar nada. Por quê? Porque parece que só o líder que é usado, só o líder tem Deus, só ele que opera sinais, prodígios e maravilhas. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe 9 dons do Espírito Santo, são mais, porque os de curar e os de maravilha estão no plural, basta você ler a Bíblia.
mas a gente interpreta ali, os 9 estão em evidência. A igreja é um corpo. Deus usa uns em visão, outros em profecia, outros em revelação, outros para estender a mão e curar. Tem gente que Deus usa em quase todos os dons, outro Deus usa em todos os dons. Deus usa cada um como quer, mas não é só uma pessoa, mas estão idolatrando as pessoas. Mas Deus tem profeta da última hora para profetizar contra a idolatria que estão fazendo no seu altar. E vem um profeta de Judá, um homem de Deus, chega lá nas terras de Jeroboão, Jeroboão festejando, idolatrando, e Deus, eu vou liberar uma palavra profética, Deus vai levantar profetas em festas de idolatria para profetizar contra muitos altares. E esse homem vem, Jeroboão está acendendo um incenso para queimar diante do bezerro de ouro. O profeta vem, não fala nem com Jeroboão, porque líder corrompido, Deus nem dirige a palavra a ele. O profeta vem sobre o altar, porque Deus tem compromisso com o altar. Então, se você tiver uma vida no altar, Deus vai ter compromisso contigo. Se você não tiver uma vida no altar, Deus não terá compromisso nenhum contigo. Deus tem compromisso com o altar. Tem gente achando, eu sou o queridinho de Deus. Vai pensando, Deus não tem negócio com quem se perverteu, com quem abandonou a fé, com quem quer viver uma vida de pecado, uma vida de profanação, enganando os fiéis, entregando profecia que Deus não mandou entregar, fazendo o que Deus não mandou fazer, orando aonde Deus não mandou orar. Aleluia. Deus não tem negócio com rebelde, com desobediente. Deus tem negócio com o altar, Deus tem negócio com a igreja, e a igreja não será abalada por causa de líderes profanos. O problema é que tem muita gente acompanhando a idolatria do líder, a profanação do líder. O líder pode, eu também posso. Só que isso é meio que bíblico, né? Porque a Bíblia diz como é o sacerdote, é o povo. Mas não quebre princípios. Não quebre princípios. Davi não quebrou princípios. Saul se perverteu. Davi nem tocar no ungido do Senhor, ele não quis, mesmo Deus tendo rejeitado, entregado em sua mão. Então não quebre princípios. Ainda que algum líder quebre princípios, não quebre. E não use a desculpa, pastor é tudo ladrão. Não, tem pastor sério na terra, tem líder sério na terra, tem homem de Deus que está se guardando, está se preservando. São falhos, são pecadores, mas têm fugido do pecado com lágrimas, para manter a essência na presença de Deus. Porque o negócio não está no erro. Eu estou sujeito a errar. Qualquer pessoa aqui dentro desse ginásio está sujeita a errar. O problema não está no erro, o problema está em se entregar ao pecado, como muitos têm feito e têm usado de engano para com a igreja do Senhor. Mas está vindo o profeta aí profetizar. E ele chega, olha para o altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor, Deus vai levantar da casa de Davi um homem cujo nome será Josias, e ele vai queimar os sacerdotes que hoje sobre ti queimam incenso de idolatria, e os seus ossos se queimarão. E o sinal do Senhor é esse: o altar vai se rachar e a cinza que está sobre ele vai cair. E no mesmo momento, eita glória, no mesmo momento o altar se fende, se racha, e a cinza que estava nele cai. Irmão, isso aqui é muito sério. Ele diz que Deus vai levantar um Josias para queimar os sacerdotes que estão cometendo idolatria no altar. E eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, como ele levantou Josias. Para quê? Para restabelecer a ordem dos altares. Tem gente achando que é o dono da igreja,
Tem gente achando que é o dono dos crentes. Tem gente achando que pode fazer e acontecer. Pecou, é só mudar de campo que está resolvido. Gente que não respeita a esposa que tem, não respeita o marido que tem. Umas lideranças profanas, umas pastoras Jezabel que tem por aí, uns pastor meio, até difícil de falar, que pecam contra a natureza humana. É melhor a gente falar assim para não ganhar processo, mas ficam incubados em cima dos púlpitos. Mas Deus está levantando Josias. Essa corja que perdeu o temor de Deus vai ser queimada diante do altar do Senhor. Aí a Bíblia diz que o altar se fende e a cinza cai. Quando Jeroboão vê aquilo, ele estende a mão para segurar no altar. Quando ele estende a mão dele se seca. A mão dele fica sequinha. Meu Deus, isso é muito forte. Aí ele quer, desfazer aquilo que Deus fez. E Deus seca a mão dele. É que nem eu fico preocupado quando eu vejo um crente cheio do poder e outro vai segurar ele. Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi fulminado. Quem quer segurar o altar, a mão se seca. Líder não pode segurar o altar ou segurar quem tem vida no altar. Não adianta a liderança querer prender quem Deus chamou, querer travar quem Deus levantou. Quando Deus levanta, está levantado e ponto final. E eu tenho algumas preocupações diante do que eu estou pregando. Uma delas é o conselho que Roboão tomou, não ouviu os anciões, porque a Bíblia diz que a sabedoria está com os anciões, mas ouviu os colegas que cresceram com ele, os jovenzinhos que só querem poder, que não entendem nada do futuro, mas querem decidir o futuro. Não ouvem os pais da razão, que são Maria vai com as outras. São artistas e influenciadores que amam a depravação, que amam tudo que não presta, e são esses que ditam as regras, e uma grande parte da juventude acompanha eles. Vão pelo que eles dizem. Ouça o teu pai, rapaz. Ouça a tua mãe. Aleluia. Uma cantora depravada não tem nada para te ensinar. Um cantor depravado, um artista depravado, não tem nada para te ensinar. Aleluia. Se espelhe em quem viveu, quem teve experiência, quem tem conselho certo. Nos dias que Davi peca contra Deus, Deus não deixa Davi impune. Deus não mata Davi, mas Deus não deixa Davi impune. Porque você pode até pecar, Deus te perdoa. Muita gente não, mas se você se arrepender, Deus te perdoa. Mas as consequências do erro vêm. E o pecado de Davi foi gravíssimo, porque Davi era guerreiro e ele matou um soldado leal. Para mim, um dos mais leais que existe. Ele provou isso, Urias. Então o pecado de Davi foi grandíssimo. Deus não matou Davi porque Deus amava Davi demais. E Davi também, ele lutou muitas guerras por Israel, porque pessoas como Davi, quando pecam, o normal é a gente desejar a morte, Tomara que morra. Olha o que aprontou, olha o que fez. Mas a gente não pode desejar a morte de quem caiu. Um servo fiel está sujeito a cair. Davi era segundo o coração de Deus e caiu. Mas olha a atrocidade que ele fez. Ainda assim, eu sempre digo isso aqui, com muito temor. Existe uma diferença do cabra safado da pessoa que erra. Davi era um homem temente a Deus que errou. E quando ele teve ciência de seu erro, ele se arrependeu amargamente. Deus matou o filho produzido pelo pecado.
As consequências foram grandíssimas. Ah, mas tem que morrer. Vamos espalhar o pecado dele, que é para ele não pregar mais em igreja nenhuma, que é para ele não ser pastor mais em lugar nenhum. Irmão, se arrependeu, se foi um pecado de acidente de percurso, a igreja não deve querer matar, enterrar, sepultar. Não, não, não. Ah, mas olha o que ele cometeu. Mas se a gente for pensar melhor, as mesmas pessoas que estavam desejando a morte de Davi, porque Davi errou, são as mesmas pessoas que só não morreram nas mãos dos filisteus, porque Davi matou o gigante. São as mesmas pessoas que não morreram em campo de batalha, porque Davi vencia as guerras do Senhor. Então as mesmas pessoas que hoje desejam que se acabe o ministério de alguém que errou, são as mesmas pessoas que só não erraram porque ouviram a pregação dele, porque ouviram o louvor dele, porque receberam a oração dele. Então se você vê alguém que caiu, não aponte o dedo, ou melhor, a mão com o dedo estendido, aponte a mão com os 5 estendido e pegue na mão dele e fala: se levanta, lembra-te de onde caísse e volta às primeiras obras. Só que eu te digo com todo temor, pelo amor de Deus, não caia, não peque. As consequências do pecado são gravíssimas. Deus diz a Davi: a espada não vai sair mais de dentro da tua casa. Aí, falando em conselho que Roboão tomou com os rapazinhos, o filho de Davi, Aminon, Davi tinha vários filhos, e uma moça que era irmã de Absalão, filha de Davi também só por parte de pai, chamada Tamar, era uma jovem formosa, se vestia com um vestido de várias cores, que mostrava a virgindade da moça. Ela era uma moça pura. E Aminon, filho de Davi, se apaixona por sua irmã. E a paixão é algo terrível. A paixão chega a deixar alguém louco da cabeça, perturbado da cabeça. E Aminon fica perturbado, doido, fica sem comer, querendo a sua própria irmã. Aí ele vai pedir um conselho para Jonadab, um rapazinho que cresceu com ele. Jonadab disse assim: rapaz, deixa eu te dar um conselho aqui. Finge que está doente, pede para tua irmã vir fazer uma comida para você, cuidar de você, e você se deita com ela. E ele toma esse conselho maligno de um rapaz que não tem temor a Deus. Ele quer só um momento de prazer, e a moça vem inocentemente, e ele se deita com ela à força. Quando ele termina, ele sente nojo dela, ele sente ódio dela, manda colocar ela para fora com sua vergonha. Entenda, o pecado é desse jeito. A pessoa deseja, a pessoa quer, aí às vezes vai tomar conselho com a mulher que vive traindo. O que ela vai dizer? Vai lá, é massa, o proibido é mais gostoso, o importante é ser feliz. Assinado Satanás, né? Porque aí vai tomar conselho com um rapaz imoral, ele disse: vai lá, peca mesmo, cai mesmo. É isso que o diabo quer. Cuidado com quem você toma conselho. Aleluia. Quem é de Deus não vai te aconselhar a separar do teu marido. Quem é de Deus não vai te aconselhar a separar da tua esposa. Quem é de Deus não vai te aconselhar a fazer sexo fora do casamento. Quem é de Deus não vai te aconselhar a usar droga. Quem é de Deus não vai te aconselhar a sair da presença de Deus. Quem é de Deus não vai te aconselhar a beber cachaça. Quem é de Deus não vai te aconselhar a ouvir música imoral. Quem é de Deus vai te aconselhar a se aproximar de Deus, a chegar perto de Deus. Então ele deseja, quer, vai no conselho do imoral e cai, depois que passa a vontade do erro. E a coitada sofre, o que tem de gente sofrendo, porque foi viver os prazeres da carne e perdeu sua honra.
mulheres que amam seus esposos, mas cederam aos desejos da carne e hoje choram amargamente porque perderam sua família. Homens que cederam ao desejo da carne e perderam sua honra, sua dignidade, sua família, e hoje choram amargamente por causa de 5 minutinhos de pecado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Cuidado com quem você toma conselho. Um conselho errado pode trazer um prejuízo terrível sobre as nossas vidas. Então cuidado, tome conselho com quem quer o seu bem. O negócio é aquele velho ditado: se conselho fosse bom, ninguém dava, cobrava caro. Porque geralmente não queremos ouvir conselho. Por quê? A gente vai tomar conselho com alguém, mas a gente já tem a nossa opinião formada. E se o conselho for o contrário, a gente até fica com raiva da pessoa. Mas ouça o conselho da tua mãe, jovem. Ouça o conselho do teu pai. Ouça o conselho do teu pastor, obreiro, obreira. Ouça o conselho, ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Cuidado com quem você toma conselho. Olha o resultado, ele vai perder uma grande parte do reino. Lá na frente, né, Roboão, por ter tomado o conselho errado, podia ter ouvido os anciões. Agora Jeroboão, em vez de ficar crente também, vai idolatrar, e o seu braço se seca. E se o braço do líder é seco, acabou o governo. O que nós possamos dizer que seja o braço do líder hoje? O corpo de obreiros, né? O obreiro é o braço do líder, né? É a ajuda do líder, está ali para ajudar o líder. Mas pior coisa que tem é líder com o braço seco, ou seja, com obreiro seco. Tem obreiro seco, irmão. Obreiro seco é rebelde, não obedece pastor. Obreiro seco só sabe criticar. Ah, eu não gostei da cor da blusa. Ah, eu não gostei disso. Ah, eu não gostei daquilo. Ah, eu não gostei do hino que escolheram. Ah, eu não gostei do lugar que fizeram. Ah, eu não gostei do som. Ah, eu não gostei do cantor. Ah, eu não gostei do pregador. Obreiro seco não gosta de nada, não ajuda em nada, não faz nada, mas quer criticar. Já obreiro cheio é diferente. Obreiro cheio, ele diz: pastor, eu estou contigo, está precisando de mim. Obreiro cheio, ele sai dizendo: nossa, que culto maravilhoso. Obreiro cheio, ele ganha alma. Obreiro cheio, ele faz a obra com virtude. Agora eis a questão: você que decide, ou você é um obreiro seco, ou você é um obreiro cheio. Não é só obreiro não, crente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer um conjunto de irmãs cheias do Espírito Santo, os varões cheios do Espírito Santo, os jovens cheios do Espírito Santo, as crianças cheias do Espírito Santo. Deus, no dia de Pentecoste, ele encheu todo mundo. O desejo de Deus é encher todo mundo. Aí o altar se racha e a cinza cai. Se cai a cinza, olha o que Deus ordenou lá no livro de Levítico, para a gente caminhar aqui para encerrar. Deus disse que o sacerdote levantaria toda manhã, removeria a cinza e colocaria lenha nova. Se o altar estava cheio de cinza, é porque não tinha lenha nova. Só que o profeta profetiza: o altar se racha e a cinza cai. Porque altar de Deus não é para acumular cinza. A cinza é a sobra do fogo que queimou ontem. E tem muito altar cheio de cinza. Não ora mais, não lê mais a Bíblia, não lê mais um livro, porque acha que já sabe pregar demais.
não ensaia mais um playback porque acha que já sabe cantar demais, não consagra mais porque expulsou um demônio um dia desses e acha que está poderosão, não faz mais nada em prol do reino porque para ele já fez demais. Ou seja, o altar está cheio de cinza, mas nem que Deus tenha que rachar esse altar no meio, mas essa cinza vai cair. Deus vai pôr lenha nova, porque Deus quer te dar algo novo, Deus quer te usar diferente, Deus quer te honrar ainda mais, Deus quer te encher ainda mais, Deus quer te acender ainda mais. Pelo amor de Deus, não deixa acumular cinza no teu altar. Tem crente que nunca mais falou em línguas estranhas, a língua dele espiritual já está criando é teia de aranha, que há tempo não fala mais em língua estranha, há tempo não sente mais Jesus, não tem mais visão, não tem mais sonho profético, o altar está cheio de cinza, não busca mais. Mas esta noite Deus me trouxe de Brasília para dizer para alguém aqui: tira essa cinza desse altar. Oh glória, arabacante, oremandagassuia. Deus vai levantar aqui, aleluia, nesta igreja hoje, profetas como aquele profeta, para profetizar sobre os altares que estão cheios de cinza, que já não adoram mais a Deus, que já não servem mais a Deus. Deus vai te levantar para profetizar sobre esses altares. Quem quer ser levantado por Deus? Só que uma vez que Deus te levanta para fazer grandes feitos, você tem que ter cuidado, porque os profetas velhos não querem buscar mais a Deus, não querem receber mais a mensagem de Deus, mas querem atrapalhar quem está recebendo, querem parar quem está fazendo. Morava um profeta velho por ali. Se Deus teve que usar um profeta novo, é porque o profeta velho não estava mais na fiação, não estava mais orando, não estava mais buscando, não estava mais com intimidade com Deus, perdeu a essência, perdeu a graça, não ouvia mais a voz de Deus. Aí Deus começa a usar o profeta novo. Ele quer articular ideias para que o profeta novo morra, para parar os novos, para frear os novos. Deixa Deus usar os meninos, deixa Deus usar os profetas novos. Aleluia. Profetas que Deus vai levantar. Cuidado com profetas velhos que já perderam a essência, a graça. Eles vão tentar de tudo para te tirar da direção de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando aquele profeta está voltando, o profeta velho fica sabendo de tudo que aconteceu, porque alguém dá a notícia rapidinho, né? Os fofoqueiros, eles não dormem. Rapidão o profeta velho fica sabendo o que aconteceu. Deus usou o profeta novo lá, o altar se rachou, a cinza caiu, o braço do líder secou. Depois ele orou, o braço do líder retornou. O negócio lá foi tremendo. Aí ele monta no jumento e vai e se encontra com o profeta novo. Aí ele chega no profeta novo e diz assim: olha, vamos lá para casa comer pão, rapaz. Está cansado a viagem. Ele está igual Elias lá debaixo do carvalho. Aí a Bíblia diz que ele diz: não, não vou não, porque Deus disse a mim: vá, não coma, não beba água, não faça nada, vá lá, faça o que eu te mandei e volte para trás. Aí o profeta velho: um anjo apareceu para mim e disse que você poderia ir comer pão na minha casa,
que está tudo bem. E ele deixa de ouvir Deus para ouvir supostamente a voz de anjo, que é por meio de terceiros. Profeta que não ouve mais Deus vive dizendo que ouviu anjo. Profeta que é profeta, ele não fala em nome de anjo, ele fala em nome de Deus. Tem um anjo me falando aqui, não, anjo desce para quebrar principado, entregar vitória e volta para lá. Quem fala é Deus, quem brada do céu é Deus. Então cuidado, é por isso que o povo da igreja brasileira, eu vou falar agora, irmão, um negócio muito sério aqui. Eu viajo, só não fui em Acre e Roraima ainda, mas o restante dos estados do Brasil eu já fui pregar o evangelho em todos os demais estados do país. E o que eu tenho visto é que tem lugar que, se falar Jesus está aqui, não tem glória, não tem aleluia, ninguém arrupia, ninguém marcha. Agora quando alguém fala tem um anjo aqui, vixe, gente faz avião, gente liga o celular, gente faz a unção de ninja, o povo quer anjo. Mas Deus vai levantar uma geração igual Moisés. Deus, aleluia, ter anjo é bom, mas eu não abro mão da tua presença. A gente idolatrando o anjo. João, quando viu o anjo, quis adorar o anjo. Aí o anjo disse, opa, não faça tal coisa não, adora a Deus, eu sou teu servo, conservo daqueles que guardam a palavra. Aleluia. Então não idolatre anjo. O pastor não vem, né, que é o anjo da igreja, não vem para o culto hoje, porque teve escala de trabalho, os irmãos com cara de múmia no culto. Irmão, o pastor pode não vir, o pregador pode não vir, o cantor pode não vir, só quem não pode ficar sem vir no culto é Jesus. Se Jesus estiver, a gente tem que dar glória a Ele. Um anjo me visitou e disse para tu ir lá em casa. Aí o profeta cai na besteira de obedecer a voz do suposto anjo. Deixa de obedecer a Deus para obedecer o anjo. Isso aqui daria até mais 2 horas de mensagem, né? Gente que deixa de desobedecer a Deus, deixa de obedecer a Deus, melhor dizendo, para obedecer o anjo da igreja, que já perdeu. Eu estou falando de anjo que já perdeu a noção do que é ser um pastor. É facinho de identificar eles. Só presta para eles quem tem dinheiro. Só é ungido lá na igreja dele quem tem. Só é valorizado quem tem. Ou seja, ele não é um pastor, ele é um verdadeiro mercenário. São os verdadeiros cães que Paulo falou que ficarão de fora os cães. O que o cão faz? Ele lambe a ferida. O pastor não, o pastor cura a ferida. O cão, ele não está preocupado se você está ferido. O cão, ele vai lamber as feridas, porque ele quer só a lã das ovelhas. Ele quer só o que lhe apraz. Ele quer enriquecer com o dinheiro da igreja. Ele é extremista. Você tem que ofertar, você tem que dizimar. Força o crente a ofertar, a dizimar. Irmão, se a oferta não for voluntária, de coração aberto, Deus não recebe. Não muda a vida de ninguém. Eu tenho que ser dizimista não por obrigação, mas se o estatuto da minha igreja tem o dízimo, porque tem estatutos de igreja que não tem o dízimo, mas se da minha tem, por obediência e alegria, né? Porque a oferta é aquilo que Deus me dá. O dízimo, eu sou grato a Deus pelo que Deus me deu, e tiro os 10%. Ah, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso é lei. Que lei, irmão? Me diz se tinha lei quando Abraão dizimou diante do sacerdote Melquisedeque. Me diz se tinha lei quando Jacó dizimou. Aleluia. A gente não dizima, não é por lei não, é porque a gente é grato a Deus pelo que Deus nos dá. E a oferta por gratidão maior ainda. Ah, mas eu vou dar
e o pastor vai roubar. Irmão, se o pastor roubar, ele vai ter com Deus. Seu negócio não é com anjo, seu negócio é com Deus. O anjo, Deus trata com ele. Então não obedeça anjo que já está fora da direção de Deus, anjo que não prega Bíblia, não prega salvação, não prega reino de Deus, não fala sobre o inferno, é só Jesus te ama, você é o ursinho carinhoso de Deus. Isso é anjo corrompido, isso é anjo caído, que está igual o diabo, fica oferecendo só coisa. Olha, está vendo esse reino aí, eu te dou tudo isso se prostrado me adorar. Anjo caído é desse jeito, e tem muito anjo caído por aí, anjo de igreja pervertido, quer ser adorado, quer ter cadeira de ouro, aleluia, mas líder de verdade, ele é semelhante aos seus liderados. Líder de verdade não fica lá de cima dando ordem, ele vai na frente fazendo, incentivando as suas ovelhas a fazer. Então cuidado, não deixe de obedecer a Deus para obedecer anjo que está fora da direção de Deus. Obedeça o anjo da igreja se ele estiver conforme a palavra de Deus. Antigamente, quando a gente ia pregar nas cruzadas, quando alguém aceitava Jesus, a gente dizia: procure uma igreja mais próxima da tua casa. Hoje não dá mais para falar isso não. A gente fala: procure uma igreja mais próxima da Bíblia, das Escrituras, porque tem lugar que não se prega mais o Evangelho. Tem lugar que não se tem mais compromisso com a palavra, mas aqui ainda tem compromisso com a palavra. Então cuidado, porque quando nós deixamos de obedecer a Deus, a morte espiritual é certa. Ele desobedece a Deus e a Bíblia diz que ele vai ser morto por um leão. E o leão só mata ele e não come. Por quê? Porque ele desobedeceu, mas era profeta ungido. E profeta ungido, Daniel e esse cabra provou que leão não come. É porque leão, urso, lobo, só come quem cheira a carne, quem anda na carne. Crente espiritual, o leão, adversário que brama como leão, procurando quem possa tragar, não vai tragar nenhum crente espiritual. Então, pelo amor de Deus, não perca a sua essência. Talvez não era esse tipo de mensagem que você queria ouvir hoje. E às vezes nós, como pregador também, principalmente a gente sai lá de Brasília, a gente fala: ô Jesus, por que você não me dá uma mensagem aí até para as cadeiras pular? Que é para o povo gostar, o pastor querer me trazer de volta. Aleluia. Aí Jesus fala: rapaz, quem está te trazendo não é pastor, sou eu. E se o pastor for meu, ele ouve a minha palavra, a igreja também, porque as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Então entenda, Deus está requerendo de nós um compromisso sério com o Evangelho, compromisso sério com a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, até quando vai ficar dando birrinha, desobedecendo Deus. Deus está falando: eu quero te usar. Eu, Jesus, é tu mesmo. Eu não sei pregar, eu não sei falar. A mesma desculpinha que Gideão usou, Moisés usou, Jeremias usou no pasto de uma criança. Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovem. Deus quer te usar. Aleluia. Mas o ponto-chave dessa mensagem é: não seja um crente seco, fora da direção de Deus. Seja um crente cheio, na direção do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Dá para pôr um playback aqui, pastor, para mim cantar? Hoje eu vou até cantar. Estou na unção.